Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio aqui do nosso podcast Líderes de Sucesso, uma iniciativa da Fórmula Digital que visa contribuir com o desenvolvimento, o crescimento dos negócios no Rio Grande do Sul, no Brasil e, por que não, no mundo. Hoje eu tenho aqui comigo no estúdio dois convidados muito especiais, meus amigos, meus ex-sócios, muitas histórias aí para contar. Eu vou apresentá-los agora porque eu vou ler que o currículo é um pouco extenso aqui. Está comigo o Marcelo Ruschel Duval, que estudou marketing na UCLA durante o período que ele morou na Califórnia, atuou com comércio exterior, auxiliando importadores de diversos segmentos na importação de cargas nos Estados Unidos. A partir dessa experiência surgiu a ideia de desenvolver produtos de marca própria, prospectando fornecedores na Ásia. Fundou então a Duto, em parceria com o seu amigo de infância, Cássio Tonelotto, que também está aqui no estúdio, né? E lançaram a primeira marca chamada Kinésio Sport, que nós vamos falar mais um pouco aqui durante o nosso episódio. Liderou a expansão da Duto para outras marcas próprias e consolidou a Kinésio Sport como referência no segmento de bandagens no Brasil. Também está comigo aqui o sócio, né, meu amigo também, Cássio Tonelotto, formado em Ciências Contábeis pela URGS e com especialização em Gestão Empresarial pela mesma instituição. Atuou em grandes empresas como Gerdau e AGCO Brasil, nas áreas de auditoria interna, gestão de processos e gestão de riscos. A experiência sólida na análise e melhoria de controles internos, otimização de processos e mitigação de riscos corporativos. O Cássio também é cofundador, então, da Duto, atuando de forma estratégica na gestão e expansão do portfólio da empresa. Até me atrapalhei aqui de tanta informação aqui no currículo, né? Mas vocês fiquem aí, depois do vídeo nós vamos conhecer então Cássio e Duval. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil. É arriscar, é cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita. É seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio, um espaço de crescimento. Cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades. Marcelo Duval e Cássio Tonelotto, um prazer estar com vocês aqui. Obrigado por aceitar. Obrigado pelo convite. Da mesma forma. Meus amigos, cara, é um prazer aí. Que bom que a gente conseguiu conciliar as agendas ali e conhecer um pouquinho de vocês, da trajetória de sucesso que vocês vêm trilhando aí com a Duto e com tantos outros empreendimentos aí, né, que certamente a gente vai ficar sabendo hoje. Eu queria saber um pouquinho de quem é que foi a ideia, como é que começou essa história de abrir uma empresa e começar por um segmento difícil, né, porque normalmente a gente abre uma empresa mais perto da realidade, assim, aluga uma sala e faz alguma coisa. Não, vamos buscar coisa na Ásia, vamos trazer, vamos criar a identidade visual, vender, trabalhar com câmbio, trabalhar com logística, desafios que já são de empresários grandes, né? Que as pessoas, como é que é essa história? Foi bem ousado, vou começar, se me permite. Por favor. Foi bem ousado aí para o nosso início, né? Na verdade, pouco que tu falou, né? Eu morei muitos anos nos Estados Unidos e lá eu tive contato com o comércio exterior, comecei a trabalhar com isso e me despertou essa veia eu já tinha uma veia empreendedora, né? Eu comecei empreendendo aí, isso não está no currículo, né, que tu me apresentou, mas eu comecei a empreender ainda aos 17 anos. Meu pai foi meu sócio porque eu não tinha idade legal para ter uma empresa. Ah, tu empreendeu formalmente, assim? Não foi uma coisinha de cachorro-quente que nem eu, assim? Não, foi formalmente. Meu pai teve que ser meu sócio para que pudesse, né, enfim, ter empresa aos 17 anos, e foi uma empresa de web design, né? Então já tinha uma veia empreendedora. Fui para os Estados Unidos, estudei por lá, trabalhei, e esse contato com o comércio exterior me despertou muito mais essa questão de ir atrás de um negócio, né? Ir atrás de uma oportunidade. E eu ajudava, então, fazia toda a parte documental e de assessoria para a importação de cargas dos Estados Unidos, e eu tinha acesso aos documentos e às fábricas, enfim,
aos fabricantes daquelas mercadorias. Eu comecei a me ligar, né? Poxa, esse produto aqui é fabricado por aquela fábrica na China, né? Esse tal produto aqui, olha, interessante. Daí eu ia lá, via a marca do produto, falei, olha que qualidade boa essa fábrica, super boa. Aí pesquisava a fábrica, ia atrás da informação. E isso aí, enfim, eu fazia por esporte, né? Em um determinado momento eu vinha para o Brasil a visitar minha família, enfim. E em um determinado momento, um amigo nosso em comum, né, que era fisioterapeuta, muito competente, hoje em dia ele é preparador físico da seleção dos Emirados, né, então árabes. Então, é um cara muito competente que começou a usar a bandagem elástica, que é foi nosso primeiro produto, né, lá em 2008, 2007, né, e eu trazia para ele, porque não existia aqui no Brasil, então eu trazia para ele, né, alguns rolos. E ele falou, poxa, tu é um cara empreendedor, tu deveria, de repente, trazer isso para o Brasil, porque não tem, né? E é uma coisa muito, muito útil, isso aí vai dar muito certo. E eu trouxe essa ideia para o Cássio, né? Na época, o Cássio estava trabalhando aí na Gerdau, né? Já estava numa carreira, né? E a gente, então, começou a formular esse negócio aos poucos, né? Cada um tinha suas atividades, eu estava trabalhando por lá, ele estava também atribulado aqui, mas a gente foi aos poucos, criamos o nome da empresa, o logotipo, criamos então a marca do nosso primeiro produto, que é a Kinesio Sport, que a gente trouxe aqui para depois falar um pouco a respeito. E a partir daí, né, a gente começou a trilhar um caminho, né, importamos a primeira carga, uma carga super tímida, pequena, né, de produtos, e foi então que, né, o Cássio, que estava aqui no Brasil, tomou as rédeas desse negócio, né? E a gente começou a então operar. Daí tu começou a trabalhar em paralelo, então tu estava na Gerdau na época e trabalhava na Kinesio nas horas que sobravam do dia. Exatamente. Eu trabalhava na Gerdau em 2008, quando o Marcelo trouxe essa ideia, e eu sempre quis também empreender. E nós somos amigos de infância, desde os 3 anos de idade, e aí nós sempre comentávamos, vamos abrir tal negócio, vamos fazer tal coisa, só que ainda não tinha nenhuma oportunidade. Claro, nós não tínhamos conhecimentos específicos, às vezes, para ir para determinado caminho, e faltava também a questão do capital. Na Gerdau e na GCO, essas 2 empresas foram a minha formação realmente profissional, que foi onde eu trabalhei com diversos processos, como contas a pagar, contas a receber financeiro, RH, enfim. Por eu estar dentro da auditoria interna e na gestão de riscos, eu girei por quase todos os processos da empresa. E ali eu consegui adquirir o meu know-how, que foi depois usado na nossa empresa. O que é algo bem interessante de falar aqui foi que quando nós começamos vamos trazer esse produto, é um produto totalmente diferente, ninguém tem ainda, é inédito no Brasil, né, que são as bandagens elásticas, nós fomos primeiramente atrás apenas de um fornecedor e importar uma marca. Isso já na China. Isso já na China, porque o Marcelo, o conhecimento... da Coreia. Desculpa, na Coreia. Porque o Marcelo tinha o conhecimento internacional. Aí nós comentamos assim, mas né? A gente tem que sonhar, não custa nada, né? Sim. É o mesmo valor de sonhar pequeno, Sim. o mesmo trabalho de sonhar pequeno é o mesmo de sonhar grande. E aí nós começamos, mas e se isso tomar uma proporção? Nós vamos trazer um produto de outra marca, lançar, popularizar ele no mercado, e pode vir um grande player e nos tirar, porque nós começamos pequeno, com uma carga realmente bem pequena. Aí nós vamos criar a nossa marca, porque se é um produto que ainda não tem, vamos criar a nossa marca, e se essa marca ganhar proporção, se alguém quiser entrar contra nós, né, sendo competidor, eles vão ou adquirir a nossa marca ou nós vamos estar na liderança. E aí depois foram 14 anos
já de empresa que Então, nós assim, temos. então no primeiro momento não tinha a marca Kinesis Sport, tinha bandagens elásticas da marca coreana. Não chegamos a comercializar nenhuma marca. A gente estava na dúvida, no dilema, entre lançar uma marca já consolidada lá fora, né? Nos Estados Unidos, talvez, ou então representar uma marca, no caso, ou montar uma marca própria. Porque montando uma marca própria, nós temos controle de tudo, né? Enquanto uma marca já consolidada, talvez, né, a gente tivesse problemas lá adiante. Então, a Adulto, né, ela surgiu, né, a empresa Adulto, ela surgiu como uma desenvolvedora de produtos. A gente desenhou a empresa dessa forma. E a primeira marca da empresa foi a Kinesis Sport. Então, a partir dali, nós criamos a marca, registramos a marca e começamos, então, a importar as bandagens elásticas em rolo da Coreia do Sul, naquela época, né, que era um fornecedor muito bom nosso, né, que a gente começou iniciamos o trabalho com eles, né. A Coreia, ela tem um custo mais alto que a China, é lógico, mas naquele momento, determinado momento que nós lançamos o produto, nós chegamos a testar alguns fornecedores da China, e nenhum tinha a qualidade da Coreia. Então, eu acho que para determinados produtos, a China ela foi evoluindo ao longo do tempo, né? Não digo só em bandagens, mas eu acho que em tudo, né? E tanto que, né, ao longo dos anos, trabalhando com a Coreia, em determinado momento a gente testou alguns fornecedores da China e conseguimos homologar eles. Então, eles já tinham conseguido chegar na qualidade, né, similar à Coreia. Então, a gente migrou para a China, que tem realmente um custo mais baixo, né, de produção e uma expertise, enfim, né, o chinês hoje em dia está dominando, né, em vários segmentos, né. Então, a Adulto ela surgiu com esse viés de desenvolver produtos, né. E a partir daí foram outras marcas, né. A gente não tem só a Kinesis Sport, a gente tem 6 marcas no total no nosso portfólio, porque a nossa ideia como negócio, a gente pensou, nós precisamos diversificar, né. A gente não pode ficar na mão de um produto único, né. Ainda mais que era, na época, um rolo, um produto, um SKU só, né, diferentes cores, mas enfim, era um produto muito limitado, com um público ainda muito novo, né, ninguém conhecia esse produto, ninguém usava direito, então a gente precisou ao longo dessa jornada aí de marca, educar o nosso público a como usar, né, para que serve, e também tivemos outros desafios, né, o ClickPack foi né, outra marca nossa. Deixa eu fazer uma pergunta antes Claro. aqui, antes da gente chegar lá. A gente, aqui no programa, a gente tenta sempre aproximar a realidade do empreendedor que está aqui, do líder, que muitas vezes já tem sucesso, que é o caso de vocês. Há muitas pessoas que estão iniciando, né? Que são os nossos telespectadores, que estão querendo aprender. E aí, quando ele olha uma coisa assim, e olha daqui a pouco um display aqui cheio de produto e tal, parece que fica tão distante da realidade dele que eles dizem, mas os caras tinham dinheiro. Mas um estava nos Estados Unidos, o outro era, né, executivo da Gerdau, enfim. Eu queria entender um pouquinho mais dos desafios. Vocês tinham dinheiro, foram buscar no banco? Como é que vocês fizeram esses primeiros passos para poder estruturar essa base que hoje é o sucesso que a Adulto é? Na verdade, nós não tínhamos dinheiro, né? Não tínhamos dinheiro, mas tínhamos bastante conhecimento. Isso é bem importante a gente falar para quem está começando agora, que é necessário, quando tu vai ter um sócio ou não, ter, antes de mais nada, né, alguns pilares são inegociáveis para uma sociedade, como caráter, como valores, e isso nós temos porque nós... Afinidades. Afinidade, canal aberto, né, quando um tá assim, o outro tá, enfim, a gente sempre... conversa muito e discorda muito, né? Porque sócios, se os sócios estiverem sempre de acordo, tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Mas de uma maneira, obviamente, saudável. Contrapontos são sempre saudáveis, né? Para a gente realmente validar as nossas ideias, né? Então, É que quando tu coloca o propósito do negócio acima, né, o que vocês estão discutindo, os dois querem chegar no mesmo lugar. Só algum acha que é melhor aquele caminho ou o outro, né? Mas tu tem algo maior ali, que é maior que vocês mesmos. Mas tu sabe que no início ali, tu comentou, pô, e vocês já entraram num segmento de gente grande, digamos assim, que tu vai atrás de fornecedor, tu vai atrás de logística internacional, a taxa cambial, enfim,
todas essas coisas. Porém, Depois a distribuição, né? depois todo o canal de distribuição, depois Comercial. todo o conhecimento tributário, que isso é muito importante. Só que nós exploramos o que cada um tinha de melhor. Então, o Marcelo tinha um conhecimento bem amplo nessa área de logística internacional. E eu tinha um conhecimento bem amplo na parte de processos internos que uma empresa tem, pela experiência que eu adquiri ao longo dos anos na Gerdau e na GCO. E nós unimos isso. Então, para nós, não era um universo assim, totalmente novo, era um universo que, de certa forma, nós tínhamos um conhecimento para conseguir desenvolver um trabalho. E foi diante disso que nós fomos para essa área e fomos desenvolvendo gradativamente. Banco. Relacionamento. Olha, pegamos dinheiro emprestado de familiares, fomos atrás de linhas de crédito dos bancos, e eu me lembro de uma história bem engraçada, que todo o empreendedor no início passa por coisas desse tipo, né? A gente estava falando e na época estava aquela, nossa, crédito para todo mundo aqui, a Caixa, Empresas. eram os artistas da Globo, né, comentando sobre, vem para a Caixa você também, Big Brother, Banco do Brasil, e eu falei, Marcelo, cara, vou no banco, os caras estão oferecendo 100 mil reais, mas meu Deus, 100 mil reais, 2008, 2009, por ali, meu Deus. Aí é a nossa solução. Agora nós vamos arrebentar a boca do balão. Fui lá, esperei um tempão para falar, né? Quando tu começa, na verdade, ninguém te atende, né? Tu não tem nem gerente. Sim. Então eu cheguei, né? Esperar um pouquinho aí, vou chegar pro cara e dizer, olha, eu quero aqueles 100 mil que o artista lá tá oferecendo. Aí eu falei pro cara, opa, tudo bem, tal, tua empresa? Não, tá, tem. Eu queria tirar 100 mil. Aí o cara, tá, faturamento, tudo. Eu, não, nosso faturamento é inicial e tudo. Ele, não, mas aí não se aplica para a empresa de vocês. Eu falei, pô, mas como assim? Nos foi oferecido 10 mil reais de crédito. Não, aí eu 10 falei, mil reais. aí eu falei, mas como assim? O cara tá na TV falando que é para mim. Pequeno microempreendedor, né, microempresário, nós somos. Não, mas para vocês não. Aí começa aquela série de frustrações e desafios, que em diferentes setores, não interessa onde, todos vão passar por isso. Queria te perguntar antes de te dar a palavra, é o seguinte, eu queria saber que se bate muito na internet hoje uma ideia de saia da CLT e vem empreender. Não sei se vocês já viram, por aí tem um movimento, né? Que até CLT, esses dias a minha filha, inclusive em casa, brincou com o meu filho, que ele estava trabalhando até pouco tempo atrás, e ela xingou ele de CLT, seu CLT, tipo assim. Como se fosse uma ofensa. Como se fosse uma ofensa, porque nos vídeos, nas questões estão se trabalhando isso, né, para te ver que já está trabalhando isso. Sim. Mas a gente sabe que é difícil essa decisão, né? Tu ainda mais numa empresa consolidada, com cargo bonito, com status, né, já com salário provavelmente razoável. Como é que tu toma essa decisão, então, de dizer, bom, estou saindo e agora eu vou assumir meu próprio negócio? Em que momento que tu olha para o teu negócio e diz, agora é a hora? Nesse caso, foi quando a mercadoria chegou, efetivamente. Porque nós não tínhamos capital de giro, obviamente, né? E precisávamos de uma certa... uma base financeira, né? Que o Marcelo trabalhava lá, numa empresa de logística internacional, então tinha o dinheiro dele, tinha o meu, e nós fizemos todo um planejamento. E aí, quando o cara está no início do empreendimento, ele vai envolvendo todo mundo, né? Passou um periquito, vem aqui, que eu vou te botar para vender produto para mim, né? Porque tu vai tentando. E nós chegamos à conclusão, na época, a minha mãe já era aposentada, mas a minha mãe era um avião. Minha mãe era muito boa. Nós, vamos colocar minha mãe para esse início, para ver que tal vai ser, né? O desenrolar, e aí depois a gente assume. Fizemos até cartãozinho para ela. A ideia de vocês era ficar trabalhando, chamou a tua mãe para ser CEO, olha, e aí... Não, para fazer fazer tudo, né? Não né? só CEO, né?
Aí, nisso, chegou a mercadoria, eu fui lá, olhei. Aí eu... Era um filho nascendo, né? Era um filho nascendo, eu não tinha falado nada para ele ali, eu já estava na cabeça com isso me incomodando. Eu falei, tá, cara, mas que covarde. Ah, tu pensou isso? Que covarde, agora que tá o produto aqui, que é a hora, realmente, de ir para cima, de botar aquela, né, toda aquela vontade que tu tá na rua, tu vai botar outra pessoa? Não tem cabimento. Aí eu fiquei com isso alguns dias e liguei para ele. Primeiro eu falei com meus pais, né? Eu falei, olha, eu vou me despedir e vou me dedicar apenas à empresa, vamos ver o que dá. Aí liguei para o Marcelo, falei, Marcelo, pedi demissão. Aí ele na hora, sério? Sim, então tô indo para aí. Nossa, Vou pegar o avião e vou para aí. isso aí tava parece numa loja, filme, cara. eu tava numa loja. Sensacional, parabéns. Eu tava numa loja com a minha esposa, né? Enfim, fazendo compras. E ela ficou até assustada quando ela ouviu isso, né? E eu não, calma, que a gente vai estruturar tudo isso aí. Mas foi um peitaço tanto dele quanto meu, né? Ele largou aí uma carreira consolidada, enfim, que estava em ascendência. E eu, né, quase 10 anos de Estados Unidos, né? Já, enfim, empregado, com uma vida estável. Cidadão americano. Já cidadão americano, já com uma rotina muito bem consolidada, enfim, estava confortável no país. E o pessoal achou, eu tô completamente louco, né? Assim como falaram para ti, né? Vocês vão largar o emprego para lançar um esparadrapo, né? Teve um amigo nosso que até falou, pô, vocês vão vender band-aid em rolo. E eu, cara, não é band-aid, são bandagens. Mas assim, foi um caminho trilhado, e aí é importante falar para quem está começando, de escadinha, né? A gente não tinha dinheiro, a gente foi pedindo dinheiro emprestado daqui e dali. Começamos com uma carga pequena, de forma bem conservadora, obviamente a gente tirava muito pouco, né? Eu voltei a morar na casa dos meus pais, né? Porque eu, enfim, tinha me mudado para cá. Não tirávamos nada no início. Nada. Nada. Tanto que quando ele falou, tô indo para aí, eu falei, não, nós já temos um problema que é o meu. Né? Mantém aí, porque querendo ou não, a gente tem uma renda, que seria a dele, qualquer coisa ele vai segurando as pontas, né? E aí a coisa foi pegando tração, aí ele começou a vir de maneira híbrida. Mas, novamente, foi um trabalho árduo, devagar, e nós ainda estamos. Na verdade, o empreendedor hoje, ou o empresário, ele está sempre se readaptando aos cenários e às dificuldades, e principalmente de olho nas oportunidades. Sim. E a gente brinca, né? O nosso negócio é fazer negócio. Então, nós temos aí a Kinesport, que é né, bem... Essa aqui é... Saúde. Esse foi o primeiro produto. Na verdade, claro, essa roupagem é uma roupagem nova. Dá para ver a caixinha aqui? Pode. Não. Deve. Então, É uma roupagem nova, né? Enfim, moderna, mas já tivemos diversas embalagens diferentes, fomos se adaptando ao mercado, né? E é um produto que se popularizou muito, né? Ao longo dos anos, mas no início, quando lançamos no mercado, era completamente desconhecido. olha que interessante aqui, você que assiste futebol e vôlei e atletismo e tênis e tudo, corrida, vocês vão ver aqui, né, as bandagens no corpo dos atletas aqui, estão aqui os caras que tiveram essa ideia em 2008 para trazer ali, cara, parabéns. Obrigado. História. E eu queria saber um pouco mais assim, ó, bom, aí começaram a ganhar dinheiro com a Kinesport, né? Na verdade, nós tínhamos um plano que era fazer uma empresa sólida. Então, até hoje em dia, a grande maioria do nosso faturamento, nós reinvestimos na empresa, que é para fazer cada vez mais uma base sólida e suportar um crescimento. E, obviamente, né, estar preparado para novas oportunidades. Eu me lembrei agora, que quando nós comentamos ali do início, né, que era um produto totalmente novo, e eu acredito que hoje em dia isso é um assunto que está bem em pauta, né, que é tu educar os teus usuários. O Marcelo comentou aqui que nós, no início, tivemos que fazer todo um trabalho de popularização do produto e, principalmente, de
educar, na época, os fisioterapeutas, que era o principal mercado, a como utilizarem. E aí nós abrimos um curso de bandagens. Cursos, né? De bandagens, onde tu te recorda bem, tu até nos deu uma mão na época, né? Para fazer cursos para o pessoal aprender a técnica. E com isso, popularizar olha só, mais. pessoal, presta atenção aqui que a gente está papel e caneta na mão ali, porque são lições valiosas aqui, ó, e lições de grandes empresários, né? O Steve Jobs, inclusive, numa passagem, se não me engano, no filme, eu acho, ou no livro dele, ele comenta as pessoas, não, mas as pessoas não querem, as pessoas não sabem o que querem. Eu vou explicar para elas o que elas querem e elas vão comprar. Exato. Então, assim, vocês vêm com um esparadrapo em rolo e mostram o potencial, o valor do produto através de um trabalho onde tem que arar o campo, né? Semear, e hoje colhem os frutos ali com... Essa é até uma frase que tu usava bastante, né? Sim. Do Steve Jobs. E assim, voltando um pouquinho, né, no nosso início, né? E eu acho que bem importante falar para quem está começando, né? No início, nós fazíamos de tudo na empresa, né? Era um exército de 2 homens, né? Então, nós fazíamos o financeiro, o comercial, o empacotamento, né? A expedição, pegávamos as caixas, era uma sala pequena, começamos com uma sala pequena, né? De 30 metros quadrados, se eu não me engano. Era tudo que tínhamos ali, a mercadoria. Então, a gente se revezava entre empacotamento, um ia lá e largava os correios na transportadora, a mercadoria para despacho. Não pegávamos ajudante para descarregar os caminhões. Exatamente. Então, era Então, nós mesmos trabalho carregávamos os braçal. caminhões. Então, assim, a gente realmente colocou a mão na massa, né? Eu acho que isso é muito importante para quem quer empreender, ter consciência. Tu tem que, não só por uma questão de necessidade, porque se tu não tem um capital, se tu não tem uma estrutura para contratar pessoas logo de início, né? Tu também tem que aprender a fazer isso, né? Então, é importante tu passar por todos os processos da tua própria empresa, para tu entender as dores daquele cara que está na expedição, daquele cara que está na logística, daquele que está no financeiro, e tu poder dar suporte a eles. Então, assim, é importante tu montar essa empresa, e foi muito importante para a gente montar essa empresa com uma escadinha, porque a gente enriqueceu ao longo do processo, aprendemos em cada posição que tivemos, né, em cada atividade que a gente exerceu, e aí foi daí que a gente, enfim, começou a aumentar a equipe, né, a aumentar, criar outras marcas, né, galgar outros passos, né. Então é bem importante, assim, é possível empreender com pouco, é possível, né, tem que ter muita força de vontade, isso é verdade, né, resiliência, persistência, né, mas acima de tudo, esforço. Uma questão que eu penso que é importante e que muitos empreendedores têm dificuldade, eu sou um deles, eu tenho dificuldade, de valorizar as pequenas conquistas, né? Porque ao longo do trabalho tu faz e parece que não sai do lugar, né? Mas se tu olhar para trás, sei lá, 6 meses antes, tu não tá igual. Se te propusessem, tu quer trocar de lugar contigo mesmo para 6 meses atrás, tu não quer pela palavra que tu usou, enriquecimento. O aprendizado. Né? Aprendizado que tu... E aí acho que é isso que forja o empreendedor e que muitas pessoas desistem porque não tem essa paciência de esperar, né? Mas tu sabe que eu acho que isso, não só o empreendedor, né? Mas é uma característica das pessoas, que é uma frase que uma vez eu ouvi, que eu achei sensacional, que muitas vezes nós não comemoramos as nossas vitórias, mas a gente sempre chora as nossas derrotas. E se tu for pensar, é um caminho longo na vida como um todo. Então, são essas pequenas conquistas que vão te trazendo o combustível para te conseguir ir adiante. Só que, obviamente, este equilíbrio é difícil. Nós estamos sempre nos desequilibrando, tanto no pessoal quanto no profissional. E buscar o equilíbrio é contínuo. Isso é contínuo. É um desafio constante, né? E assim, eu acho também uma coisa bem importante de falar aí para quem está começando, né, um negócio, é o que o Cássio já comentou. No início a gente não tirava nada. E fomos reinvestindo o dinheiro na empresa, né? E a gente enxerga, isso tem vários casos que a gente enxergou, até de amigos, né?
monta um negócio, a coisa começa a tracionar, começa a dar certo, começa a ganhar dinheiro. Que primeira coisa que o cara faz? Troca de carro. Troca de carro. Vou comprar um baita carro, meu carro do sonho, né? Eu vou fazer aquela viagem que eu queria fazer, comprar aquela roupa que eu queria comprar, e enfim. E aí vem o deslumbre, né? Aquela coisa eu tô ficando bem sucedido, eu tô conquistando meu dinheiro, minha independência, mas calma aí. Os percalços vão vir, né? E se tu não cuidar disso e tu não realmente ter consciência, né? Ser conservador, tu vai acabar te perdendo. Né? E em determinado momento vai faltar aquele dinheiro para reinvestir no teu negócio, né? Ou comprar mais mercadoria, ou fazer passar uma por uma melhoria, crise. ou passar por uma crise que se passam por várias, né? Então, e são nas dificuldades, nas crises que a gente não só aprende, mas encontra oportunidades, né? Isso é bem importante. Então, então é uma coisa a se pautar, né? Que é importante para quem vai começar um negócio. Né? Tem duas coisas que eu acho bem importantes comentar. A primeira que eu não acho que o empreendedor é melhor que ninguém. Eu não acho que o empreendedor é melhor que um executivo, que um CLT. Eu acho que todos têm características diferentes e a gente tem que saber identificar isso. Porque uma empresa ela não é formada só pelo CEO, pela diretoria. Ela é formada por toda a tua cadeia. E tu tem pessoas que são executivos da tua empresa, são colaboradores, que eles são exemplares, são perfeitos. Só que se eles fossem para o caminho do empreendedorismo, não dariam tão certo. Então, é muito importante que as pessoas saibam identificar no que elas são boas. Porque tem que ter estômago diferente para ser empreendedor. Porém, nós sabemos que no caminho das grandes empresas, os executivos, a pressão também é muito grande. São outras dificuldades que o executivo vai estar passando. E nós temos que nos conhecer cada vez mais. O próprio operacional, né, no Sem chão de dúvida. fábrica, por exemplo, é difícil também, tem os desafios dele, o salário é baixo também, ele tem os problemas em casa, tem dificuldade, não tem plano de saúde. Motiva esse funcionário? Como é que ele se sente motivado? Como é que ele acredita que ele pode sair dali, né? Essa é uma questão que também é uma preocupação, ou deveria ser, de quem está na gestão, né? De poder olhar para baixo também e de apoiar o cara para mostrar para ele, tem um caminho por aqui, e esse caminho pode ser trilhado aqui dentro da empresa também, não necessariamente tu buscar um novo local no mercado de trabalho. Sem dúvida, e eu acho que que tu colocou agora vem muito em encontro a uma cultura forte que a gente tem na Duto, né, na empresa, que é o ambiente de trabalho, né? Eu acho que a gente valoriza demais isso, né? E os próprios colaboradores enxergam e nos trazem isso, né? Comentam isso, né? Nós temos uma preocupação extrema com o bem-estar dos nossos colaboradores, né? Então, o ambiente de trabalho é descontraído, não só na própria decoração e mobiliário, enfim, a forma como a gente quis fazer um ambiente mais descontraído, mais despojado, mas também na comunicação que nós temos com eles, né? A gente trabalha em um ambiente aberto, todo mundo junto, né? A gente tem várias confraternizações que a gente faz, né? Churrascos que a gente faz juntos, vamos sair para comer fora, né? Fazer um happy hour. Comemoramos nossas conquistas. Comemoramos as conquistas, elogiamos, fazemos feedback de todo mundo, né? Seja negativo, seja positivo. E uma coisa muito legal lá é que, na verdade, nós construímos os produtos de forma colaborativa, né? Então, muitas vezes, até mesmo qualquer colaborador da empresa participa, né? Então, seja qual for o cargo, a gente chama para olhar o produto e ver o que tu achou desse produto. Né? O que falta aqui? Me dá tua opinião. Pode não ser a opinião mais qualificada, né? Aquela pessoa pode não ter a opinião mais qualificada, mas ela vai te dar algum insight, ela vai te dar alguma informação que vai te levar a uma melhoria, né? Então a gente discute isso como uma mesa redonda lá, né? A gente fala sobre os produtos, surgiu uma ideia, quem sabe e a gente fala até de coisas que nem lançamos ainda. Quem sabe a gente lança uma linha disso e disso e de aquilo. O que vocês acham? Acho maravilhoso. Pô, mas agora calma aí, não tem capital para isso, então vamos segurar. Mas tá guardadinho ali, né, no nosso caderninho. Um dia talvez essa ideia vá para o papel, né?
Então, assim, eu acho que toda essa dinâmica que a gente tem, toda essa liberdade, abertura que a gente tem com nossos colaboradores faz com que eles se sintam muito bem no ambiente de trabalho. Deixa eu perguntar, vocês me atrapalharam, porque eu tinha já engatilhado uma outra pergunta, mas aí tu trouxe essa questão, que agora... A gente é um pouco tímido e às vezes a gente... E aí agora eu vou fazer uma pergunta em cima disso, né? Tem muitas empresas, ou até pela própria cultura ou pelo perfil do dono, que é resistente a esse tipo de trabalho colaborativo e de aproximar muito o colaborador, porque depois tem dificuldade de cobrar, né? E como é que tu cobra, então, dentro do ambiente onde o cara senta contigo ali para almoçar, às vezes tomar uma cervejinha, mas agora o papo é sério, agora tu não está alcançando o que a gente espera de ti, ou talvez até chegar numa possível demissão, né? Que seria a punição mais drástica. Já aconteceu, né? Já aconteceu, mas nós temos um canal aberto, obviamente, e nós temos muita transparência. Então, nós temos transparência no processo como um todo, na nossa maneira de gestão, e todos sabem que se eles estiverem fazendo algo bom, se destacando, entregando, nós vamos elogiar. Mas eles sabem, se tiver algum ponto a melhorar, nós também vamos falar. Então, não é uma balança que tange só para um lado. Nessa questão, a gente consegue administrar de uma maneira, acredito eu, bem satisfatória. Consegue criar um ambiente de justiça, né? De senso de justiça permeando o ambiente de trabalho, onde todos entendem que no momento certo vão ser, até para o próprio crescimento dele, né? Exato. E principalmente, todos os colaboradores que entram, se é um nível de gerência, ou enfim, se é um trabalho mais operacional, todos eles nós salientamos. Aqui, todo mundo tem o seu papel dentro da empresa para que a empresa rode. Ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo tem que ter o seu papel bem definido e tem que ser valorizado e respeitado pelo seu trabalho. Então, isso a gente bate muito na tecla. Respeito, educação por todos, independente se nós somos chefe, ou se é o rapaz da expedição, ou se é a da limpeza, que mantém sempre o nosso ambiente perfeito, todos eles são tratados da mesma forma. Excelente. E todos recebem feedbacks, né? Eu acho que o feedback é muito importante, seja negativo ou seja positivo. Tu chamar a pessoa e falar, pontos positivos, né? Acho que tu tá fazendo um excelente trabalho aqui, ali, assim, mas esses pontos aqui estão falhos, né? Então, essa comunicação ela é muito importante e ela ocorre, né? E a gente comenta, né, de forma muito aberta. Olha, o nosso ambiente de trabalho é descontraído. Aqui rola bullying, aqui rola brincadeira, aqui a quinta série reina muitas vezes, mas é importante que a gente tenha respeito e saiba a hora de ficar sério, né, de falar sério e a hora de brincar e de entregar o que tem que entregar. Então, eu acho que é um balanço que se faz, né? E claro, valorizar o colaborador. A gente tem colaboradores de 10 anos de empresa, né, de 6, 7 anos de empresa, né? Foram poucas as demissões ao longo desses anos que nós tivemos por termos uma cultura, um ambiente que valoriza realmente essa interação enfim, esse relacionamento com os colaboradores. E a gente até fez agora, instituiu uma premiação para 5 e 10 anos, a gente entregou algumas plaquinhas, enfim, um brinde, né, para os 10 anos até teve uma viagem, né, paga. Então, assim, a gente quer valorizar isso porque é uma família, né? A gente passa muito mais tempo dentro do ambiente de trabalho, geralmente, né, do que na nossa própria casa. Então, o ambiente tem que ser leve, tem que ser descontraído, tem que ser... tu tem que sentir assim, olha, vou trabalhar hoje. E não levantar e, poxa, sim, tô indo para ir novamente. Nossa. Gente, vamos dar mudar o rumo aqui. Bom, Kinese Sport, super certo, vendendo, claro, com os ajustes necessários, preocupação e reestruturação constante, que é inerente ao empreendimento, né? Não tem como só botar no piloto automático e ir, né? E aí vocês pensam, então, tá na hora de lançarmos outros produtos, né? E eu sei, porque eu conheço um pouco da história de vocês, que alguns deram certo, outros não, né? E eu queria saber o que leva, porque o Cássio falou no início, né,
que a gente tem uma trajetória, que a gente comemora as conquistas, que a gente avança, que a gente enriquece. Então, vocês falaram tudo isso. Então, mesmo um produto que não dá certo, teve isso também, né? Aprendizado, Exato. Crescimento e tal. Mas quando é que é o momento de dizer, vamos matar esse produto? Não vai dar. Enfim, compramos, temos estoque, não vai dar, vamos acabar. O que passa na cabeça de vocês? Tem indicadores? Tá como é pegando que é? pesado agora. Pegou pesado. Pegou pesado agora. Pega no coração isso aí. Poxa, agora Vamos entender aí, então, como é que é o coração desses É, empreendedores. na verdade, né, a gente fala sobre isso constantemente. E tem uma marca que a gente já pensou em descontinuar, mas ela ressuscita, né? Do nada ela começa a vender mais. E a gente, poxa, não tem como, agora a gente não tem como matar ela. Mas assim, eu acho que é importante, né, tu levantar esse ponto, porque é uma dificuldade de empreendedores enxergar esse momento e também desapegar da emoção, né? Por quê? Porque a gente coloca tanta energia para desenvolver um produto, poxa, é lindo, é bonito, como é que não vende? Por que não vende? Né? Muitas vezes é falha nossa, né? Muitas vezes, e a maioria das vezes é falha nossa, desculpe, né? mais dele do que minha. Deixa bem claro. Mas assim, é importante, se o produto não der certo, tu não ter aquela marra, né, de, olha, não, vou me apegar a esse produto. Esse eu acho que é o maior erro que um empreendedor pode fazer, né? Então a gente já teve por exemplo, dentro da Kinesio Sport, nós já tivemos linhas de produto que foram incineradas, não deram certo, não conseguimos vender, né? O produto não deu certo, não comunicamos da forma correta, O mercado não estava o mercado não estava preparado, o nosso comercial não fez um bom trabalho. Isso para qualquer produto funciona, né? Da mesma forma, para qualquer produto seria dessa forma. Então, assim, a gente tem essa consciência. Então, alguns deles a gente realmente descontinuou. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo de uma reversão, né? Aquela linha pré-cortada. Essa aqui, ó. Essa aí. Essa linha foi extinta em 2013. A diferença é que essa aí já vem os tamanhos certos da Essa, aplicação. eu vou até mostrar na câmera em close aqui. Essa aqui já vem prontinha para aplicar. Então já vem o manual de instruções com a aplicação já cortadinha para aquelas pessoas que não sabem aplicar. Apesar de termos vídeos ensinando e tudo mais, a pessoa pode comprar o rolo, cortar e fazer por conta própria. Isso aqui já vem de forma prática. O que acontece? Lá atrás, em 2013, nós lançamos esse mesmo pacote com essa mesma foto, só que era uma embalagem preta, com uma outra apresentação, e nós não conseguimos tracionar o produto. E a gente incinerou o produto. Ele foi um produto que não deu certo, né? Sim. O mercado também não estava tão preparado, como o Cássio falou. Era um mercado que não sabia como usar o produto não estava tão popularizado. Então, assim, o momento errado, com a apresentação errada e um trabalho um pouco falho do comercial. E com isso a gente decidiu acabar com o produto. Ano passado, né? Ano passado nós sentamos e conversamos. Eu acho que agora está na hora. Vamos fazer uma nova tentativa. E a gente fez uma nova roupagem, né? Dessa vez muito mais chamativa, clara, clean, né? Do que aquela roupagem que tinha aquela embalagem preta, escura, né? Que não chamava atenção no ponto de venda, tu não botava o olho e chamava atenção. E deu muito certo. Né? Hoje em dia é uma linha que está aí vendendo em diversos pontos de venda, a gente está crescendo, né, com essa linha. Então é um exemplo de um produto que foi extinto lá atrás, mas que voltou e agora está dando certo. Mas é um desafio. Rapidamente, Tá. é um desafio exatamente porque tem muito do sentimental, tem muito aquela questão, às vezes, do pessoal. E tem a trajetória, né? Pô, já fizemos. Quantas reuniões foi feita para Foi provar feito, isso aqui, né? exatamente. Foram feitas, né? Dinheiro investido. Dinheiro Mas uma investido, coisa tá. é fato. Tu não vai acertar sempre. O que é o mais importante não é ficar fazendo um estardalhaço, chorando porque não deu certo esse produto, meu Deus, terra arrasada, não. É avaliar o que deu errado. Para buscar o aprendizado e aplicar depois em outros produtos. Como, por exemplo, eu vou deixar o Marcelo aqui, ele apresenta muito bem. Não, essa era outra pergunta. Vamos ver os que Essa deram linha. certo. Não, essa linha é lançamento agora, algo totalmente inédito. Essa aqui... Estamos sendo um pouco comerciais demais aqui. Não, vamos. Mas vamos lá, já que a gente está aqui. Não, a gente quer Mas falar de todo, sucesso aí. não, Sucesso, mas vamos todo falar. empreendedor, ele tem que ser comercial. Ah, não é o meu viés. Mas tu tem que ser comercial. Sim, tem que vender o teu peixe. Da tua maneira, se for uma venda técnica, seja comercial tecnicamente. Esse, então, é um lançamento, né? Nós somos a primeira marca a ter
curativo licenciado de times de futebol, né? E a gente fez aqui, então, esse primeiro projeto aqui, piloto, vai ser, então, da dupla Grenal, né? Que vem com os band-aids, aqui o Internacional vem com os logotipos, o Grêmio vem com ali a textura tricolor, né? E é um produto que a gente, então, lançou pensando, eu tenho uma filha pequena, né? E eu vejo quanto a criançada e tu também deve passar por isso, é enlouquecida por curativo, né? Então a gente compra ali da Patrulha Canina, né? Enfim, Frozen, e coloca nas bonecas, e coloca nela mesma. Então tem todo esse viés, então a gente decidiu investir nisso, né? Num produto aí que enfim, não só proporcione ao torcedor, né, usar mais um produto do seu time, mas também uma coisa diferente, né, que não tem no mercado. Então, uma das coisas que a gente busca na empresa é isso, né, produtos diferenciados, coisas que não tenham no mercado, coisas que ainda tenham oportunidade, né, para a gente investir, né. E uma coisa que eu queria comentar, que eu acho que é muito importante, Alessandro, e isso funciona para qualquer empresa, qualquer produto. Busque qualidade, busque excelência. Não busque apenas o preço, né? O preço baixo. Eu acho assim, contra a qualidade, tu não tem como competir. Tu pode ganhar no curto prazo, mas tu vai perder a médio e longo prazo, né? Então a gente já teve vários, a gente coloca muito empenho na qualidade dos nossos produtos, tá? Não é à toa que a Kinésio Sport, por exemplo, é líder no segmento dela, mas não é diferente nas outras marcas que nós temos. Vamos dar uma olhada no que tem aqui de produtos aqui, só para a gente ter uma ideia da onde vocês já chegaram em nível de diversificação, né? Aqui tem uma parte apenas da linha, né? Deixa eu mostrar lá. Então, nós temos tratamento de frio-calor, temos mini bands, que também tem uma qualidade absurda para o pessoal. São acessórios, né? Então a gente evoluiu para acessórios. Bolsa né? de gelo, esse aqui. Essa é uma bolsa de gelo instantâneo. É instantâneo. É muito interessante. Na verdade, quando tu rompe, dentro dela tem uma bolsa de água que tu vai romper e vai sacudir e vai se misturar com um pó, né? Que tem dentro do produto e vai gelar na hora. Ela gela sozinha. Instantâneo na hora. Na geladeira. Como se fosse uma compressa de gelo que tu vai aplicar enfim, uma Se tu quiser se surpreender, tu pode fazer agora. Tu vai ficar surpreendido. A mesma, de uma forma similar, isso aqui é a bolsa de gelo, né? Que tu abre, impermeável, tu abre aqui, coloca as pedras de gelo, né? Enfim, coloca e faz a tua terapia de gelo, né? De frio. É um produto muito utilizado no esporte, então a gente busca, né, produtos que estejam conectados à marca, né? Ao esporte, ao bem-estar, né? Essa aí é de calor. Essa é de calor. Mesmo funcionamento, né? Tu rompe. Como é que vocês acham essas coisas? Vão na China e... Olha, muitas das coisas a gente busca até, inclusive, na internet, né? E no mercado, enfim, no mercado americano, por exemplo, o mercado americano tem muita diversidade de produtos, né? Então a gente busca bastante coisa por lá. E, claro, a gente vai para a China, né? Já fomos algumas vezes, e toda vez que a gente vai, até algum momento a gente vai te convidar para ir conosco, vai ser um né? prazer. Porque abre horizontes, abre a cabeça, e a gente visita feiras, e geralmente nas feiras se mostram lançamentos, e é impressionante, assim, 6 meses depois tu vê esse produto em algum lugar, né? Deixa eu pegar uma lição aqui, que antes aqui nos bastidores nós estávamos conversando e o Cássio usou a metáfora do passarinho, que era os passarinhos estão passando na frente, né? E aí se tu fica tirando a esmo nos passarinhos, tu espanta e tal, não pega nenhum, e daqui a pouco tu escolhe um ângulo e diz, não, eu vou ser bom nesse ângulo. E eu vou esperar passar aqui, vai passar 10, eu vou matar 10, né? Aí eu quero trazer para essa mentalidade de vocês, que tu não fala só em passarinho, tu aplica na prática. Porque assim, ó, se a gente, deixa eu só complementar aqui com o nosso telespectador, percebam que a estratégia aqui é sinergia sempre, né? Não é passarinho lá e passarinho aqui, é a bandagem pro esporte, é a bolsa de gelo que complementa a bandagem num determinado tratamento, é a bolsa de calor que aí já é para outra questão também, ó, a bolsa pré-cortada para quem não quer cortar, né? Já tinha aqui certinho, e os próprios curativos, né? Que esse aqui sai um pouco da questão, mas é lógico que ele vem com uma outra ideia, né? Que aí é mexer no coração aí do torcedor, e vou até mostrar os dois para não parecer que a gente está privilegiando alguém aqui no Sul, a coisa é mais pesada, mas
Cássio, eu sei que tu tá te mexendo aí na cadeira. Que tu... Não, eu até nem iria falar nada, mas, né? Não, isso eu acho que é uma das principais mensagens para quem está começando e até para quem já tem anos de estrada. Porque nós já nos deparamos ao longo dos anos com essas questões. Nós precisamos, eu sou contra desde aquela época, lembra anos atrás, o pessoal falava, não, quer empreender, toca a cara, vai, mete o pé, depois tu vê, né? No caminho eu te explico. Eu não acho que isso dê certo. Eu acho que cada vez mais nós devemos estudar o nosso mercado, definir onde nós queremos chegar, definir o nosso nicho, definir quem é o nosso cliente, qual é a faixa que nós vamos estar entrando para atingir, se é A, B, C, D, e focar, fazer um trabalho direcionado. Porque muitas vezes tu é generalista com produtos e não foca em nenhum, que é a questão do passarinho. Quando vê, tu deu tiro para cá, deu tiro para lá e tu não matou um passarinho, não acertou um passarinho, que eu sou contra até acertar passarinho, tá? Para não pensar que eu... Mas usando essa metáfora, por quê? Porque tu não conseguiu definir aonde é que tu queria chegar, qual é o segmento que tu vai atuar, tu tem que ter ali uma qualidade extrema, tu tem que ter uma qualidade mediana, tu tem que ter preço, tu vai ter uma qualidade de cobrar o preço que eles vão estar pagando, qual é a dor do segmento onde tu tá, como é que tu vai comunicar isso? E aí tu fica ali tentando pegar um pouquinho de cada nicho ou de cada área que tu tá, ou enfim, segmento que tu tá indo e tu não atinge nenhum. Tem que ter estratégia, né? E te complementando, que eu sei que a gente tem pouco tempo agora, indo em encontro ao que tu tá falando, né? É importante a gente sempre buscar se adaptar aos mercados, né? Vou dar um exemplo aqui de um case que é a Kinesio Clinical, né? A Kinesio Clinical, né, é uma linha nossa que surgiu, né, na pandemia, durante a pandemia, a gente já sabia que as nossas bandagens eram usadas no pós-operatório, reabilitação pós-operatória, enfim, lipoaspiração, mamoplastia, abdominoplastia e várias outras cirurgias. Mas a gente não sabia, não sabia o potencial que isso tinha. Durante a pandemia e quando foi feito ali o trabalho remoto, né, a gente viu um crescimento nas vendas do nosso produto. A gente começou a entender que esse mercado estava crescendo e de fato está e continua crescendo. E foi aí que a gente lançou, por exemplo, a Kinesio Clinical, que é uma linha estéril e já pré-cortada nos tamanhos que as fisioterapeutas dermatofuncionais, que geralmente que são as adequadas para aplicar esse produto, utilizam para que elas possam ter um produto seguro para usar dentro dos hospitais, no ambiente clínico, hospitalar, né? Lançamos também o spray removedor, se puder me alcançar para mostrar aqui na câmera melhor. Que também foi uma dor que nos trouxeram. Também foi uma dor que nos trouxeram, isso, feedback de profissionais. Poxa, vocês deveriam ter alguma coisa para facilitar a retirada, porque dói muito, o paciente está sensível. Lançamos o removedor, outro sucesso. E assim como a gente sempre está em constante busca de novos produtos para atender os mercados, sempre escutando os profissionais, né? Pegando o feedback deles, do mercado, dos nossos próprios clientes, lojistas. O que falta para ti? O que seria legal? Né? Isso é importante. Escutar é muito importante. Então, acho que é outra bela lição para deixar aí para o espectador, aí, seja ele, né, um iniciante ou uma pessoa que já está trilhando um caminho. É sempre importante a gente escutar e ser humilde, né? Porque a gente não tem razão em tudo, né? A gente precisa ser abertos a novas ideias, né? E muitas vezes aqui, só a ideia interna da empresa, esse produto é sucesso, muitas vezes o empreendedor vai quebrar a cara, né? Não vai ser bem sucedido, porque o que menos interessa é a opinião dele, né? A opinião na questão de venda, da venda, da questão da identidade visual, tudo uma vez uma publicitária me disse, a gente estava discutindo e tal, eu disse, não, mas eu gostei dessa aí, o que menos, e ela até foi dura comigo, o que menos interessa é a tua opinião. A gente tem que olhar para fora, para o mercado e tal. Exatamente. Mas eu tô te pagando e tu tá me dizendo isso. Mas que é o bom profissional, né? Fala as verdades. Então, essa questão de você estar sempre ligado no mercado, né? E analisando, talvez
talvez não, com certeza um dos ingredientes que trouxeram vocês até aqui com muito sucesso e que é a base para levar vocês muito mais longe do que já chegaram. A gente está chegando ao fim, e aí a gente não pode deixar de deixar uma mensagem. Eu queria que vocês pensassem aqui rapidamente enquanto eu explico qual é a dinâmica da atividade aqui. Pensa que nós tivemos aqui 1 hora de programa e tu tem que escolher uma coisa que nós falamos aqui, ou que tu esqueceu de falar, mas que não pode deixar de comentar, né? Ou desenvolver um pouco mais para as pessoas que estão nos assistindo e que também pensam em trilhar caminhos parecidos, né? Similares àqueles que vocês alcançaram no que se refere a sucesso. Quem está iniciando ou quem já está mais longe, mas vai ter aí um insight que também pode aplicar na própria empresa aí. Com vocês a palavra. Eu acredito que a principal mensagem, porque isto é algo que nós fazemos lá internamente, é saber aonde se quer chegar. Tu sabendo aonde se quer chegar, tendo um objetivo claro de onde tu quer chegar, tu consegue avaliar se as ações que tu está fazendo atualmente e que tu estás planejando vai te levar para aquele lugar. Isso eu acho que é uma mensagem que as empresas, principalmente hoje em dia, que tem muita influência externa, que acaba mudando o mercado, mudando o foco às vezes do negócio, faz com que as empresas tomem decisões diferentes do que elas estavam tomando para chegar em determinado objetivo, mas elas não traçam um novo objetivo. Então isso eu acho muito importante para quem está começando e para quem já está hoje passando por alguma dificuldade. É um exercício que tem que estar sempre conosco. Essa é a minha mensagem. Obrigado. Eu acho assim, perfeito o que tu falou, Cássio. E uma outra coisa que eu coloquei aqui, que é a persistência, né? Persistir, por quê? Porque vão surgir entraves no caminho, vão surgir dificuldades. É nelas que a gente vai aprender as maiores lições, né? Enxergar as oportunidades. E a humildade, né? Aquilo que eu falei, a gente não tem razão em tudo, né? E a gente vê muitos gestores prepotentes, né? Não, é isso e ponto, né? Não quero a tua opinião, né? Não quero a tua opinião, é isso e ponto. Né? E eu acho que isso é errado, por quê? Porque tu não permite com que pessoas tragam um olhar diferente para aquele teu problema. Então, muitas vezes a gente procura aí na empresa pessoas que sejam melhores que nós, né? E não porque elas vão trazer ideias novas, né? E é importante a gente ouvir, mesmo que aquela pessoa não tenha uma opinião super qualificada, ouvir todas as opiniões e depois chegar a uma conclusão, né? Eu acho que a humildade é muito importante nesse caminho aí. Sensacional. Cássio e Duval, muito obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade. Um prazer ter vocês aqui, um prazer ter vocês aqui conosco. Vou esperar vocês no nosso próximo episódio do Líderes de Sucesso, aqui uma iniciativa da Fórmula Digital, sempre criando e trazendo pessoas importantes para contribuir com o desenvolvimento e o crescimento de todos os empresários e empreendedores. Até a próxima, grande abraço. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil. É arriscar, é cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita. É seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio, um espaço de crescimento, cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades.